Já iniciei. Iniciou a gravação também, Rafael? Ok. Nós tivemos fazer essa interrupção aqui da gravação, mas vamos retomar então o julgamento desse processo, item 89 da pauta, no ponto em que o Luiz está. Pode continuar, Luiz. Eu estava falando do VTM. O VTM houve um arbitramento por conta pela fiscalização, por conta de ter entendido que houve subavaliação. Então, passou-se de 1.249 hectares para 4.600 hectares, 4.600 por hectare. Com base no sistema CIFT da Receita. E esse valor, observando que no CIFT nós tivemos, havia no CIFT a avaliação por aptidão agrícola, não é aquela tela simplesmente que não existia a informação, e que a fiscalização considerou a categoria de terra de menor valor, aquela lá da aptidão agrícola. Ao contribuinte, durante o curso da fiscalização, foi reservado o direito de apresentar laudo técnico de avaliação com as exigências apontadas na intimação inicial. Aquela história que eu já falei, que o VTN declarado, ele tem que vir necessariamente, quando o contribuinte informa o VTN, ele tem que ser acompanhado de um laudo técnico que dê respaldo àquela informação que ele tem. Aí, no caso aqui, o contribuinte não se descobriu. Aí ele trouxe aqui, ao contrário, uma pauta de valores de TBI da Prefeitura Municipal de Santa Vitória, com o intuito de comprovar exatamente o VTN declarado, e, no entanto, poderia servir apenas como referência e fonte de pesquisa para a elaboração de dados especificados. Né? Ele trouxe um elemento assim, como se só esse elemento comprovasse o VTN, que não é o caso. Aí a DJ afirma exatamente o meu entendimento, que deve ter necessariamente um laudo técnico emitido por profissional habilitado, que no caso é sempre engenheiro agrônomo, um registro no CREA, com a RT registrado no CREA. É um requisito de validade do laudo. E aí manteve-se, em função disso, a DJ pugnou por manter o arbitramento do VTN, na forma como se procedida pela fiscalização. Quer votar esse ponto? Pode seguir. Aí terminou o voto, né? Porque é somente VTN, área de pastagem e área utilizada para produtos vegetais. E acho que eu não falei, eu passei direto para pastagem, mas a área utilizada para produtos vegetais, o contribuinte falou que houve a glosa integral, ele está enfrentando a glosa, o contribuinte está enfrentando a glosa integral, da informação que consta lá na DTR. Também aqui a glosa ocorreu por falta de apresentação de documentos de prova, com notas fiscais de produtos do produtor e de consumo, certificados de depósito, contrato por cédula de crédito rural, referentes às áreas plantadas, para comprovar a área de produtos vegetais. Aí o contribuinte trouxe um contrato de parceria agrícola e outras avanças anexados na fase, ele trouxe no contencioso, não para fiscalização, com vigência de 2006 a 2020, para uma área de 301,5 hectares, insuficiente para comprovar a área plantada do ano base de 2008. Dessa forma, visto que o documento apresentado não é considerado hábil por si só, para comprovar a utilização das áreas de plantio de imóvel, no período de 1 de janeiro de 2008 a 31 de 12 de 2008, a DJ impugnou pela mantença da glosa, efetuada pela autoridade fiscal da área toda, 338,8 hectares.
Aí, ao fim e ao cabo, eu conheço o recurso voluntário para negar o provimento. É esse o voto. Ok. Colegas, então, em relação ao item 89 da pauta, o conselheiro relator, o Luiz, ele está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém quer falar? Uma questão de ordem apenas para o Luiz me responder. Estou olhando aqui na pauta que esse é o 89, ele é paradigma do 90. E o Francisco também tem um processo 91 e 92, sendo que o 91 é paradigma do 92. É a mesma matéria, Luiz? Não sei, Márcio, não sei o que responder. Porque o processo veio para mim esse, ele vem como paradigma, não sei. Não, tu não entendeste. Tem dois que são paradigmas do mesmo contribuinte, então ele multiplica para 4. É o 90... Sim, os meus são, entendi agora que você está perguntando, os meus são. Entendi. Entendi o que você está perguntando agora. Então foi lançado o ITR de 4 anos? Eu suponho que seja 4 anos, então, aí, um lançamento, né? O meu que é o 91, o que está comigo, que é o 91, é do ano 2007. E a situação é exatamente a mesma. Então é 2007, 2008, 2009, 2010, provavelmente. Isso mesmo. Eu vou só fazer... Ah, tá. Então 2007 é o 91, é o próximo. É a mesma situação, tá? É a mesma situação. Mas só para antecipar uma discussão que naturalmente vai advir, se fizeste análise da prescindibilidade ou não de uma resolução, no de 2007, porque eu sei que o de 2008 não está decaído. Não tem chance nenhuma de... O lançamento, Márcio, ele se aperfeiçoou em 2012. Então 2007 poderia estar decaído, né? 2007, não, porque poderia estar decaído. 2007... O gerador é 1º de janeiro. Poderia estar se houvesse o exercício de 2007, se houvesse, como se diz, pagamento, né? Eu vou só pedir um minutinho da paciência de vocês, que eu preciso fazer uma coisa urgente aqui, eu venho já, tá? Volto já. Tá bom. Ei, Márcio, como é que você sabe que os outros são que tem 2007 aí? Que ele falou. Quem? O Francisco, o Luiz acabou de falar. Ele só... Você tá falando... Esse é o... Não, é porque assim, Gregório, tem 4 processos de um mesmo contribuinte, só que 2 são paradigmas. De novo, eu não sei por que fizeram o lote dessa maneira. 89 a 92. Então, naturalmente, que a ITR, a matéria, pressupõe-se que seja um intervalo de tempo de 4 anos. Sim. Então, aí ele falou, um é 2007, é o 91. Então, naturalmente, os outros... E esse agora é o 2009 ou 2008. Então, naturalmente, os outros são 9 e 10. Razoável para supor isso. Então, o único que poderia estar decaído seria o de 2007. Até para manter uma coerência, era bom que a gente visse se ele analisou a decadência em relação a esse 91. Por isso que eu fiz a pergunta para ele. Como o lançamento foi em 2012, e o fato gerado é 1º de janeiro de 2007, pode estar decaído. Pode, né? Não necessariamente está, mas pode. Foi essa a intervenção, foi nesse sentido. A DJ julgou procedente em parte, né? Eu vou querer identificar o que foi essa parte que ela julgou procedente. Eu estou dando uma pescada aqui no 91 também, antecipando já o bonde, já que é o mesmo contribuinte, a mesma matéria, eu acho prudente já juntar logo todo o arrazoado. Não houve alegação de decadência na DJ, tá? Não houve. Ele deu uma glosa parcial do VTN.
essa linha de raciocínio, Márcio, eu acho que você tem razão. Eu acho que é o caso aqui da gente aferir a ocorrência de pagamento. Agora, porque como não houve nenhuma citação dessa dentro do processo, precisaria ver aqui dentro do processo se foi feita alguma alusão a pagamento. Eu acho interessante, Luiz, eu acho interessante, sabe o que, Luiz? Eu não estou conseguindo abrir o processo, mas só verificar se na ITR dele, se ele apurou o imposto. Apurou, R$1.600. Então, Luiz, eu acho prudente, já antecipando, eu não sei agora como ficaria mais processualmente adequado. A gente julga 89 porque não tem decadência, e o 91 houvesse diligência. Pode encaminhar pela diligência. Exatamente. Perfeito. E 89 a gente julga agora. Perfeito. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Greg, tu tá travado. Mas tu tá travadaço, tá estátua mesmo. Vixe. Mas tá me ouvindo? Perfeitamente. Deixa eu recarregar aqui a página. São 116, né? É muito salutar decisão em conjunto por causa disso. Às vezes tem suas intercorrências, às vezes tem seus atritos, mas é muito salutar que a gente cria bons hábitos. Por exemplo, eu criei, depois de alguns votos de TR, o bom hábito de sempre verificar o lançamento e a data de pagar e a eventual possibilidade de decadência, porque já criei esse sentido, já criei isso dentro de mim pela turma, pela maneira que a turma julga. Aí por isso que eu pensei em fazer logo essa intervenção, doutor Luiz, já antecipando-lhe. Eu também, Márcio, igualzinho você. Criei esse hábito de sempre abrir o processo de analisar. Eu acho engraçado como eles montam os lotes, como está montado esse lote, né? São o mesmo processo, aí são dois paradigmas, o mesmo contribuinte. Mas, Márcio, tem um setor no CARF que faz a comparação dos processos. É para fazer, eles abrem, analisam as alegações para ver. Então, eles tentam montar um lote de repetitivos que tenham a ver com o paradigma. Né? Aí, quando um processo do mesmo contribuinte difere, aí eles deixam de fora do lote de repetitivos. Né? Eu imagino que isso deve ter acontecido aqui, né? Uma glosa específica, talvez, né? Um ponto só. A Renata deu uma saidinha. Ah, não, Renata ali. Rafael, ele deu 2 minutos, ele pediu. É verdade, ele pediu. Mas eu tenho uns processos para julgar ainda agora de manhã, que é exatamente a mesma coisa. Não sei o que motivou eles não montarem. É que nem aqueles da Unimed, né, Márcio? Os da Unimed eu até entenderia montar 3 lotes, porque um lote tinha uma alegação, o outro tinha outra e o outro tinha as duas. Mas não tinha lote de nenhum, né? Ele era 8 processos individuais. Mas ok. Pode ter sido um lapso, né? Esse pode ter passado reto, pode ter chegado em um tempo diferente, não sei. Dá para assessorar isso. Agora, outra coisa, em relação a essa montagem de lotes, uma outra coisa que eu tenho percebido, a gente tem a limitação ali de 1 milhão nesse julgamento virtual, mas nós estamos recebendo lotes aí com valores ínfimos, né? Valores muito baixos, pequenos, quando tem as turmas extraordinárias que julgam até 60 salários mínimos. Então, tem lotes aí que a gente pega com valor bem inferior a isso, inclusive, né? E, colegas, queria pedir uma coisa. Vocês que estão com processos paradigmas, como nesses de hoje, na hora de formalizar, se vocês puderem tirar o máximo de informações, tipo o número de página, tal, aquelas informações assim, que são muito próprias do processo. Claro, uma informação que não vá comprometer, né, o entendimento do voto e tal. Porque aí facilita para quem for fazer a reprodução do voto nos repetitivos, sabe? Essa
orientação do CAF. Quando é paradigma, um voto assim meio genérico, assim, né? Claro, sem que comprometa a decisão. Eu, inclusive, modifiquei. Lembra aquele primeiro único que eu joguei hoje pela manhã, da massa falida? Eu tirei uma remissão do ano, quando eu reli. Ontem eu li processo paradigma meu, de minha relatoria, que era paradigma, cheio de indicação de página, eu vou dar uma enxugada lá para facilitar na hora de reproduzir nos repetitivos. Dani, mas nesse caso desses do ITR que entra na questão até dos valores, tipo hectares, quando está falando da APP, da RL, se é paradigma, deveria não constar isso? Não, veja, normalmente quando é paradigma ITR, o que muda é o ano calendário. Normalmente é o ano calendário, né? Geral, o exercício, né? E aí, essas informações do tamanho da área da terra, o valor da terra, geralmente não muda de um ano para o outro, né? Então, não sei, assim, né? É mais número de páginas, sabe? Aquelas referências bem específicas ali, porque senão daí na hora de reproduzir tem que suprimir, colocar um... Entendi. É engraçado porque no STE, no STJ, os repetitivos lá no STO, você me corrija se eu estiver enganado, Ana, sei que atuou lá, né? Eu não atuei. O que é repetitivo lá é o entendimento, é a interpretação da lei, né? É isso que é, não é o processo. E aqui a gente aplica um paradigma que analisou a questão de matéria mesmo, né? Em relação aos repetitivos, né? Meio assim... Lá inclusive, a gente determina o retorno para a origem. Então, se chega lá no STJ e um é afetado como repetido, os outros todos voltam para o TJ e para o TRF, e lá é feito o juízo que eles de admissibilidade ou não, porque aí lá o desembargador que pode ver se não se adequa ou não. O STJ mesmo fala, não é aqui, só julga a matéria mesmo. Exato. Faz a tese e fala, a tese é essa. Aí você aí embaixo, o desembargador vê se aplica ou não. Ok. Márcio, eu preciso confirmar essa data, sabe? Porque a DJ ela não faz nenhuma menção à decadência, a pagamento, nenhuma decadência. E eu preciso comprovar essa... Eu acredito que essa data que eu coloquei está correta. Tá, Luiz, você está falando do 89? Não, do 91. Tá, então nós não chegamos lá ainda. Então, vamos concluir o 91 e o 89. Porque o Márcio trouxe a discussão, mas já aqui o foi bastante interessante. Tá, colegas, então, em relação... Mas vamos fechar o 89. Realmente vamos fechar o 89. Tá. Francisco, você no começo lá, você queria fazer um comentário em relação ao 89. Vai querer fazer um comentário ou não precisa? Vou. Então pode falar. Não, eu acho que é interessante o fato levantado por Luiz, que foi um assunto, eu não sei se Luiz estava na hora, mas foi um assunto que no ano passado a gente já discutiu um pouco disso aí num dos intervalos. Não me recordo qual mês, mas acho que não foi esse ano, não, foi ano passado. Essa questão da retificação, que é rotina, a gente percebeu o seguinte: o contribuinte faz a declaração de qualquer jeito, como a tributação é baixa, aí quando a fiscalização faz a revisão que aumenta VTN ou mesmo o lançamento de área, aí ela vai e pretende retificar o suposto erro. E às vezes, de fato, porque na hora que foi feita a declaração original, fizeram de qualquer jeito mesmo, né, sem preocupar, porque o valor é mínimo, né? Era mínimo, né? Isso ocorre com muita frequência. Aí, o que nós discutimos na época lá, e aí eu tenho aplicado isso, inclusive um dos votos aqui, eu estou optando por não conhecer dessa retificação. O que acontece? Há uma situação onde o contribuinte traz essa pretensão de retificar a declaração lá na impugnação. Lá na impugnação ele traz essa... Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Tá. Lá na impugnação ele traz essa pretensão de retificar,
A DRJ admite, mesmo não estando isso declarado, sendo uma retificação mesmo da declaração, né? Uma suposta retificação, a DRJ admite, analisa e nega por falta de comprovação. Aí ele recorre para o CARF. Aí entra naquela discussão. A gente teve eu me recordo, não me recordo precisamente como as palavras, né? Mas nós chegamos a alguns entendimentos. Olha, se a DRJ analisou e negou e ele recorreu, a gente está julgando aqui o recurso dele contra a decisão da DRJ. Então, se a DRJ admitiu que se ele tivesse provado aquilo, a gente concederia para ele a dedução das áreas. Então, se ela não concedeu por falta de prova, isso veio para o CARF, cabe a gente julgar. Isso foi mais ou menos que é o entendimento que eu tenho hoje, que a gente decidiu mais ou menos por cima. Porque tinha também uma linha, eu não me recordo agora se foi Renata que levantou, alguém levantou uma linha, olha, se isso não está no lançamento, não tem como você trazer para dentro do processo agora. Alguém levantou isso, eu não me recordo agora se foi Renata, mas alguém levantou isso. Aí entrou essa outra discussão. E aí, a partir daquela época lá, eu passei a adotar esse procedimento. Olha, se a DRJ admitiu e negou por falta de ADA, por falta de laudo, eu vou analisar e aí vou dar a posição, porque senão eu estaria, olha, a DRJ não deveria ter analisado isso aí. E aí eu não estou nem entrando em detalhes aqui se deveria ou não, né? Mas o fato é que a gente tem trabalhado mais ou menos nessa linha aí. Tanto é que tem um processo hoje aqui que ele trouxe uma alegação de retificar só no recurso, não trouxe na DRJ. Aí esse caso eu não tô conhecendo essa parte aí. Era só isso que eu ia fazer, sobre esse comentário que o Luiz colocou. Ok. Colegas, então nesse item 89 da pauta, o relator ele está mantendo a adição de instância e negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge desse voto do relator? Não? Então... Eu diverjo. Sim, mas... Vai divergir, Gregório. O Francisco vai acompanhar? Não, eu só quero entender o seguinte, porque nesse negócio e aí passou, eu me perdi aqui agora, com esse negócio de instalar esse programa, essa questão da parte que o Luiz fez aquele comentário, Luiz, houve a DRJ analisou e negou, e você não está conhecendo, seria essa parte? Não, da qual parte? Aquela parte da quando ele fala da espontaneidade, da retificação. A DJ se negou a analisar porque ele não tem mais oportunidade para fazer isso. Beleza. Não tem mais espontaneidade para pleitear a retificação. É exatamente o que eu entendo. A DJ disse que eu entendo aquilo. Não, o posicionamento correto seria esse aí mesmo, dela lá. Beleza. Porque é o que eu falei, o recorte da LIB, o recorte maior, o macro, assim, é o lançamento. Quando vem para o contencioso, pode vir tudo, se o contribuinte discordar de tudo, ou pode vir só um recorte desse lançamento. Não pode vir para a LIB aqui coisas novas, ficar lançamento, coisa que ele esqueceu de colocar, que ele não deduziu, isso aí está fora do contexto. A gente tem que se prender a LIB iniciou. Pois é. Né? Que foi recortado lá para a DRJ. Agora, as situações que eu coloco é aquela situação onde a DRJ analisou. Mesmo não estando no lançamento, ele trouxe, a DRJ analisou e negou. Então, nesse caso, Francisco, eu mantenho a mesma ortodoxia. Eu acho que eu entendo que a gente deve estar vinculado ao que foi estabelecido na LIB. Né? Se ele cometer de fato lá atrás e esquecer, era para colocar X, ele colocou Y, se esqueceu de colocar X ou Y, aí já não tem mais. E se isso não foi objeto do lançamento, isso não cabe mais discussão no contencioso. Tá, vamos lá então, pegar os votos. Francisco, você acompanha o relator? Acompanha, né? Acompanha, né? Eu não escutei a voz, tá assim...
Tá sem áudio. Acompanho. Né? Gregório, você vai divergir? Vou divergir, presidente. Por partes. Uma primeira observação é que o contencioso se instaura com a impugnação tempestivamente apresentada. Isso. Por si só, não delimita o objeto do processo administrativo. O contencioso se instaura com a impugnação, se você tem um lançamento. E aqui, no caso concreto, a gente tem um lançamento, foram 3 infrações, né, apuradas pela fiscalização. Área de produtos vegetais, área de pastagem e VTN. Então, o lançamento, a autuação é sobre essas 3 áreas. O contribuinte traz uma impugnação e, na impugnação, além de contestar essas 3 infrações, ele informa que houve erro de declaração e pede para que seja reconhecida uma área de reserva legal. Essa seria a área não objeto de autuação, a área de reserva legal, que é o primeiro ponto do voto aí do conselheiro relator, que concordou com a decisão de primeira instância. E aí, em relação à área de reserva legal, qual foi o fundamento da DRJ? 1, não tem ADA, não está informado em ADA. 2, porque teria perdido a espontaneidade para ter reconhecida essa área. Mas a própria DRJ reconhece que essa área está averbada. Então, a gente está falando de uma área de reserva legal, averbada antes da ocorrência do fato gerador. E aqui eu vou pedir licença para ler um trecho do voto do conselheiro Luiz. Diz aqui a DRJ, né? A exigência da ADA para a área de reserva legal vem desde o ITR de 1997. Para o exercício de 2009, o prazo para preenchimento e entrega da ADA ao IBAMA expirou em 30 de setembro. Data final de entrega da DTR 2009. No presente caso, não consta dos autos necessário ADA de 2009, protocolizado tempestivamente no IBAMA para a área de reserva legal pré-pendida para o ITR 2009, de 110 hectares, a área pré-pendida, e averbada em 31 de julho de 2006, folhas 30. Então, o próprio órgão julgador de primeira instância reconhece que a área de reserva legal foi averbada em 31 de julho de 2006, e aqui a gente está falando de exercício de 2009. Então, minha primeira divergência é nesse ponto para reconhecer a existência dessa área de reserva legal, no valor de 110 hectares, averbado na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Aí tem área de produtos vegetais, acompanho o relator, ele só apresentou o contrato por si só acho que não comprova a exploração da área de produtos vegetais. A área utilizados com pastagens. Aqui Oi? Posso seguir? Tá. Em relação à área de pastagem, eu vou divergir também do relator. O relator concordou com a decisão de primeira instância. O contribuinte ele declarou na DTR dele uma área de 225,5 hectares, mas no recurso voluntário ele apresentou um documento que não tinha sido apresentado na impugnação, né? Na impugnação, que é a ficha de vacinação. Deixa eu abrir aqui, eu estou com ela aberta. Declaração de vacinação contra a febre aftosa é um documento emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. E aqui você tem um registro de 415 cabeças de bovinos, né? Um total de 415. Para quem quiser olhar, é folha 68 do e-processo. Então, e aí o contribuinte pugna pelo reconhecimento não da área declarada, mas da área de 139,9 hectares, e traz esse documento, que é um dos documentos. Você não tem para comprovação de área de pastagem um documento específico, né? Você tem que apresentar esse documento para comprovar a existência dessa área. Tanto é que na intimação inicial, a fiscalização tem por hábito, apresente esse documento, dá várias possibilidades para o contribuinte. E no caso concreto, eu acho que esse documento comprova, então vou divergir para reconhecer também essa área de 139,9 hectares. E em relação ao valor da terra nua, acompanho o relator. Então, a divergência, presidente, é em relação a esses 2 pontos. Eu reconheço a área de reserva legal de 110 hectares e reconheço a área de pastagens de 139,9 hectares. É como eu voto. O motivo da DRJ em relação à área de pastagem para manter a glosa foi a não comprovação da existência do rebanho. Isso, né? Não comprovação. E aí, no recurso... Peraí, gente. A DRJ não analisa, pelo que o Luiz colocou, a DRJ não julgou, ela não negou, ela não julgou. O Luiz colocou que ela não julgou essas questões. Não foi a área de reserva legal, Chico.
o que a DRJ não, o que seria inovação, que seria perda de espontaneidade do contribuinte, seria a área de reserva legal, que não foi objeto da autuação, até porque o contribuinte não declarou essa área. Aí é o que a DRJ falou em relação à área de reserva legal. Você não tem ADA para reserva legal, você não formou sem ADA, você perdeu o prazo para retificação da sua DITR. Então, não reconheço essa área. Entendi. A área de pastagem, a área de produtos vegetais e BTN foi objeto da autuação, o contribuinte impugnou e a DRJ negou provimento à impugnação. Só que em relação à área de pastagem, especificamente falando, no recurso voluntário, o contribuinte trouxe o documento que no meu voto faz prova da existência da área e eu reconheço, não a área declarada, mas sim a área por ele próprio defendido de 139,9 hectares. Entendi. Gregório, só em relação a essa área de reserva legal que você está reconhecendo, eu entendo que a DRJ aqui, ela se contradisse no momento que ela falou que tinha perdido a espontaneidade e no outro momento ela foi analisar entrou nas questões da área de reserva legal. Esse raciocínio, ele é contrário ao que eu falei. Eu discordo totalmente, porque é uma informação que o contribuinte está trazendo o contencioso, na verdade ele está fazendo uma revisão da declaração do contencioso, uma oportunidade que ele nem pode mais fazer isso, porque se não tivesse, porque, por exemplo, se ele não tivesse entrado no contencioso, tivesse apenas feito o julgamento, aliás, o lançamento, ele nem poderia fazer mais, porque já tinha sido, desde o momento que ele entrou, que abriu sua transação na malha fiscal, ele já perdeu essa possibilidade de fazer isso, né? Então, essa sua decisão abre, assim, uma possibilidade de se fazer em sede contencioso revisão de declaração, né, de temas que não foram objeto do lançamento. Então, você está alargando, assim, o conceito que, com todo respeito, mas eu tenho uma seríssima restrições a esse entendimento. Mas é um entendimento que acho que até já houve até esse tipo de abordagem na turma, mas eu entendo que o recorte, sim, os limites maiores da LIDE está lá no lançamento. O recorte é feito pelo próprio contribuinte quando ele vai para a impugnação, se ele vai manter em litígio aquilo, se ele vai litigar com todo o lançamento ou com parte dele. Então, quando você diz o contencioso começa na impugnação que ele traz, tranquilo. Mas só que essa impugnação que ele traz tem que estar necessariamente vinculada ao lançamento. Ele não pode aproveitar e trazer assuntos alheios a matérias que sequer foram objeto de lançamento. Teoricamente, falta o quê? Falta uma das condições da ação aí, falta o interesse recursal, né? Porque ele não teria interesse de estar recorrendo de uma matéria que sequer foi lançada, que foi objeto de lançamento. Se ele errou, se ele esqueceu, aí paciência. Mas corrigir o contencioso para mim é incabível isso aí. Ô Luiz, Pessoal, só antes de falar, Francisco, eu estava pensando em a gente fazer uma vista de mesa desse processo aí, para eu dar uma estudada nesse documento que o Gregório falou do rebanho, e de repente a gente retomar amanhã. O que vocês acham? A gente vai ficar até não sei quanto tempo aí. Eu acho que já tem posição firmada, né? Eu acho que dá para julgar também. Oi? Agora, veja bem, Luiz. Não, esse do rebanho, eu estou olhando aqui no voto agora, não estou encontrando, é essa questão da reserva legal, porque tem uma súmula, inclusive, que ADA não justifica glosa de reserva legal, né? E a DRJ normalmente ela tem mantido glosa por falta de ADA. No caso, não seria glosa porque não teve lançamento. Agora, a DRJ admitiu, é isso aí que eu fiquei meio na dúvida, admitiu que se ele tivesse ADA, ela concederia? Não. Foram dois fundamentos da DRJ para não considerar a área de reserva legal. Não tem ADA. 2, perda de espontaneidade. Então, beleza. E tem o terceiro argumento de Luiz Henrique, é que não está no lançamento, não está no mundo. Não está no mundo contencioso. Tá.
Tá. Colega, vocês concordam da gente fazer uma vista de mesa nesse processo? Márcio, eu não queria votar sem ver esse documento do rebanho. Você pode pedir vista de mesa, Deni. Quem quiser votar, vota. Quando chegar na sua vez, você pode pedir vista. Tá, então vamos votar. Francisco, como você vota? Já votou. Com o relator. Depois dessa discussão saber de novo. Não, eu mantenho. Vota com o relator. Com o relator. Gregório, vai divergir. Vou divergir, a área de reserva legal, 110 hectares, e a área de pastagem, 139,9 hectares. Tá. Márcio, como vota? Voto com o relator e vou fazer um contraponto ao Gregório na matéria de reserva legal. Concordando aqui com o Luiz também. Vamos fazer uma analogia do ITR com o IRPF. Nós não podemos admitir inclusão de novas deduções depois de iniciado o procedimento fiscal, depois que o contribuinte perde a espontaneidade. O mesmo se aplica no caso do ITR. A gente tem que entender qual é a competência do caso desse colegiado. A competência desse colegiado é julgar o contencioso. Essa matéria de ARL não é contenciosa. Ela é uma matéria que foi inovada pelo contribuinte depois que ele prestou uma declaração dizendo, opa, eu queria incluir isso aqui também, e eu esqueci, por N motivos. Ele pode ter um motivo justo, ele pode ter qualquer motivo que seja, mas a busca da verdade material, nesse caso, ela encontra um óbice natural na competência do Conselho. A competência do Conselho é analisar o contencioso, não é praticar a revisão de ofício. A prática da revisão de ofício, nos termos estabelecidos no artigo 149, ela vai ser competência das unidades de preparadoras. Ela não é nossa competência. A gente não poderia estar fazendo isso porque a gente abre um precedente que seria perigoso ou, pelo menos, inusitado dentro da legislação, não perigoso que é um termo forte, mas inusitado dentro da legislação, que é a gente permitir que, por exemplo, uma pessoa apresenta uma declaração de ajuste anual e diz assim, esqueci de informar uma despesa médica, apresenta o comprovante, a gente vai ter que aceitar. Porque ele vai estar dizendo que tem direito, tem lá um direito material. Eu não contesto que ele possa ter o direito material, mas ele perdeu o momento de expressar esse direito material. Ele é aquele famoso brocado jurídico, ele dormiu, né? O direito não socorre a quem dorme, e aqui também vale o mesmo fato. No entanto, ele poderia ter acesso à unidade preparadora e lá ele tentaria se adequar a algumas das hipóteses do artigo 149, que é a revisão de ofício. E aí é um outro momento, não é um momento de julgamento, de julgamento dentro do contencioso, dentro do Conselho. Então, eu voto com o relator integralmente e eu faço só esse parêntese, apenas. Tá. Renata, como vota? Eu acompanho a divergência em parte no que diz respeito à área de pastagem. Ok. Luiz. Espera aí, se houve divergência em parte, há uma segunda divergência, né? Uhum. Há uma segunda divergência, né, Deus? É. Aí teria que... Mas eu vou pedir vista de mesa desse processo. Né? Ana, como você vota? Eu acho que a gente tem pedido vista de mesa direto, sem tudo bem. Eu vou acompanhar a divergência do Gregório. Eu até concordo com o que o Márcio falou, mas esses processos do ITR, eu vou na linha do princípio da verdade material. Então, paradigma do processo administrativo fiscal. Então eu vou com o Gregório. Tá bom. Eu queria só fazer uma colocação em relação a essa colocação, esse dogma da verdade material. Na verdade, esse conceito de verdade material e formal já está superado há algum tempo. O que se consegue é a verdade processualmente possível. E processualmente possível, a verdade que nós temos aqui não abrange matérias que não foram objeto de contencioso. Para quem tiver curiosidade de ver, de entender essa expressão que eu usei, verdade processualmente possível, recomendo a leitura da doutora Fabiana Del Padre Tomé.
Tá, colegas, eu vou pedir vista de mesa, então quero dar uma estudadinha só nessa questão do documento ali. Tem um Rafa ainda. Ô, Dani, eu acho que você sabia a minha intenção de voto, você me pulou. Mas eu acompanho a divergência do Gregório, tá? Eu tô até anotando aqui certinho como cada um votou. Desculpa, Rafael, verdade. Não, tranquilo. Eu acompanho a divergência do Gregório, sem contar a área de reserva legal e pastagem. Tá. O Márcio tá congelado, tá? Renata, você deu provimento com área de pastagem, né? Isso? Ela deu provimento em menor extensão, né? Isso. E aí os demais, né? Francisco, o Luiz, que é o relator, e o Márcio, o Francisco e o Márcio acompanharam o relator, né? Isso. Tá. Aí eu vou pedir vista de mesa, então, daí amanhã a gente retoma. Mas a gente tem uma semana longa, muitos dias, tem bastante tempo. Aí eu dou só uma olhada, eu quero ver esses documentos aqui da pastagem aqui, se é o caso de a gente... Tá? Então tá, colegas, esse aqui ficou com vista de mesa, vamos seguir, nós temos agora meio-dia e 40, né? Dá pra gente fazer mais alguma coisinha. Esse aqui, inclusive, 89 vai ser paradigma para item 90. O item 91, Francisco, Luiz. Pode passar. O 91, eu vou já adiantando, o Márcio trouxe uma colaboração bastante importante, e que como eu copiei a DRJ, em nenhum momento essa discussão ocorreu, eu copiei por aquela questão do RV ser uma cópia da impugnação. Mas é uma questão é uma matéria de ordem pública que acompanha o recurso voluntário no seu efeito translativo. Eu vou aqui, como o lançamento ocorreu em 2007, houve débito declarado, houve declaração de débito, e aplicando aqui a simetria do julgamento sobre termos, eu vou adiantando que eu vou converter em julgamento para verificar se houve a materialidade desse pagamento, tá certo? Para a gente ficar na mesma, o mesmo entendimento uniforme, assim. O Márcio observou bem, realmente, como eu copiei da DJ, eu passei batido aí Ok, colegas, em relação ao item 89, ok, então em relação ao item 89 da pauta, 89 não, em relação ao item 91 da pauta, o conselheiro está propondo uma diligência, converter o julgamento de diligência para confirmação do pagamento. Alguém diverge dessa diligência? Alguém diverge, não? Então, no item 90... Mas Luiz já olhou se não tem essa comprovação no processo? Porque depois a gente baixa e tem a comprovação no processo. É um processo grande. Eu olhei, eu não vi em nenhum momento a menção a pagamento, tá? Por isso que eu acho que entenderam que não tenha, porque é um dado relevante, e o próprio contribuinte não fala em decadência. Em nenhum momento, a impugnação nem no RV. Ele não fala em decadência, nem a DRJ também. E há sim um débito declarado de 1.600, um imposto devido de R$1.062, tá certo? Há um débito declarado. E, de fato, em nenhum momento do processo houve qualquer menção a pagamento. Vocês abriram o processo? Vocês chegaram a abrir o processo? Dá uma olhadinha lá no lançamento, Gregório, na notificação, se tem um relatório fiscal, se ele comenta alguma coisa de... É porque esse trabalho é de malha, geralmente malha não tem relatório fiscal, né? O relatório ele fica dentro da própria notificação do lançamento. Não, é igual a todos esses casos que a gente está vendo, decadência é a situação. Posto declarado. E ela não... Eu acho que se eu não tivesse seguido a DRJ, com certeza, se o RV não fosse igual à impugnação, eu teria avaliado isso aí, mas como foi, eu apenas copiei.
Mas talvez seja até, e isso aqui eu vou abrir outra nota de rodapé, talvez seja interessante essa questão da gente assim, mitigar esse não conhecimento, né, apesar de eu ter falado isso, porque nesse caso aqui, se eu fosse me limitar apenas a cotejar o RV com a infiltração, a gente ia passar batido nesse aspecto da decadência, né? Okay. E é um assunto relevante, né? Tá bem relevante. Tá certo. Então, colegas, fazemos a diligência, então, né, Luiz? Sim. Diligência, né? Ninguém diverge diligência, né? Então, em relação ao item 91 da pauta, ficou assim: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que o lugar de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Tá? Aí, na resolução, Luiz, você explica direitinho a questão da comprovação do pagamento, né? Inclusive instruindo até o processo com a tela, né, do sistema de cobrança, seria interessante, né? Não, eu sempre exijo isso aí, né? A DJ não vai só dizer, agora a unidade de origem não vai só dizer que pagou, ele tem que trazer a tela do sinal de comprovação de pagamento. E nesse caso, eu entendo que não precisa voltar para o contribuinte para ele se pronunciar, tá? Como é um elemento de prova direto, que eu posso analisar direto e não cabe mais contencioso, está pago, está pago. Não precisa passar pelo... Isso é um tipo de coisa, de tema de diligência que não precisa passar pelo contribuinte mais. A prova vem direto para nós, aqui a apreciação. Tá. Esse item 91 ele é paradigma para o item 92 da pauta. Aí é que está, é um paradigma estranho, porque só vai servir para esse outro se o outro for um exercício passivo de decadência pelo artigo 60. Não é 2008. O processo é 2008, não é passivo de decadência. É a mesma situação dos itens 85 e 87 que a gente jogou. Ele não é passivo de decadência, ele não vai servir para lá. Eu vou até colocar uma observação do lado aqui, para alertar o setor que vai depois lidar com esses processos repetitivos, para ele saber que esse aqui não é um processo que em relação ao qual vai servir a diligência. Quer dizer, na verdade, ele vai servir a diligência, mas quando for uma vez após a diligência, ele pode servir sim, né? Dependendo do desfecho. Se não houver decadência, se não houver pagamento, aí ele passa a ser passivo de cotejo para ser passivo de referência, de paradigma. É que o 92, tendo ou não pagamento, não vai ser atingido pela decadência, né? Isso, tendo ou não vai. É indiferente. É uma situação assim meio delicada que precisa ser observada. É isso aí, né? Quando for montar esses lotes, tem que observar isso aí. Coloquei uma observação assim, a diligência do paradigma não vai servir para o repetitivo, pois este não restou atingido pela decadência, tendo ou não pagamento. Só um alerta para eles lá, né? Porque no paradigma você vai falar da decadência, né? E aí se coloca essa informação repetitiva e vai para a de origem, eles não vão entender muito, mas não está atingido, porque é estranho. Então é bom que nem, de repente esse repetitivo era bom que ficasse sobrestado e fosse só o paradigma. Mas daí o setor responsável do CARF vai decidir. Falta 10 minutos. O próximo, que seria o 93, Gregório, ele é tranquilo?
93, 94 e 95. É o mesmo contribuinte, a mesma matéria, faz os outros dois. Agora é uma única matéria, é VTN, mas demanda análise do laudo que foi apresentado pelo contribuinte. Dá para a gente fazer? Quanto tempo a gente faz? 10, 15 minutos? 20, talvez? 20, talvez? Vai depender se vocês me acompanharam ou não, né? Querem tentar, colegas? A gente adianta bem. Vamos fazer. Vamos fazer então esse. Deixa eu só ver uma coisinha. O próximo é o meu, Dene, e é uma conversão em diligência para juntar a tela de speech do Matias Olímpio. Só se fosse vencido, eu faria um voto alternativo. Gregório, vamos fazer então o do Márcio, porque o teu pode demorar até bastante, dependendo da discussão, né? O do Márcio parece mais tranquilo, e aí já mata dois, porque tem um repetitivo, né? Vamos fazer o teu então, Márcio? Vamos sim. Eu botei dois acórdons, né? Tem uma resolução e um acórdão, então o acórdão é alternativo, se a proposta de resolução não prosperar. Foi uma DTR 2009, teve algumas glosas e teve VTN. O VTN ele foi aferido pela aptidão agrícola. Basicamente, então, no voto, a intimação fiscal expedida ao domicílio tributário do contribuinte requereu para a aprovação do VTN laudo de avaliação do imóvel, e aí a gente sabe, dentro todas aquelas normas, a BNT, precisão 2, anotação de responsabilidade. Bem, caso não apresentasse a documentação, esta fosse inapta a comprovar o VTN, este seria arbitrado com base nas informações do sistema de preços de terra, nos termos do artigo 14 da 9.393, pelo VTN hectado, município de localização do imóvel. Após análise cuidadosa do processo, não foi possível identificar o extrato do CPIT empregado na notificação fiscal. Diante dos fatos, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência, para que a repartição de origem anexe ao processo o extrato de CPIT que faz referência à notificação de lançamento, dando-se vista ao recorrente para querendo pronunciar-se. Eu vou aqui acompanhar o que o Luiz falou em relação ao comprovante de pagamento, eu também concordo com uma prova direta, então não vejo necessidade de intimar, eu vou tirar essa partezinha então do voto, tá bom? Vou fazer um rajado aqui. Após, os autos deverão retornar à colegiada para inclusão em pauta de julgamento. Essa é a minha proposta de conversão em julgamento em diligência. Se a turma concordar, se não concordar, eu tenho um voto alternativo. Tá, o contribuinte não tinha questionado a tela de CIPT, né? Não tinha questionado. Então, na diligência, a gente não vai pedir a intimação do contribuinte. Alguém diverge do voto do Márcio? Não, Márcio? Não. Ô, Denis, só em relação a esse que o Márcio e o Luiz colocaram aí, eu acho assim, quando é um documento só para fazer prova de um documento, uma tela da Receita para botar no processo, o contribuinte se manifestar contra essa tela, o que mais que ele vai fazer? Eu acho que a gente ganharia tempo não entrar nessa questão de mandar direto, bota no processo e manda de volta, né? Artigo 37 da lei do processo fiscal, procedimento fiscal, né? As informações contidas nos bancos de dados da repartição. Na verdade, só deve mandar para o contribuinte quando é matéria assim que ele possa passar com esclarecimento, por exemplo, que caiba de eletricidade, né? Que caiba a discussão. Mas nesse caso aí é prova direta. Inclusive, é uma linha tênue, inclusive, Luiz, sabia? Eu estava pensando aqui em voz alta. Imagina, tu pede para juntar o comprovante de pagamento, a unidade preparadora diz, não tem comprovante de pagamento. Aí a gente decide que não tem. Eu falei, não, mas eu paguei, por algum motivo não compensou, não foi alocado, sabe? Às vezes a gente pensa na prova direta, mas a gente esquece nas hipóteses excessivas que acabam acontecendo eventualmente. Mas no caso, ele poderia... agora, nesse caso que você está dizendo, como a gente está pedindo a tela específica,
ele vai ter que pesquisar para colocar a tela. Se ele afirmar que não tem, a responsabilidade é da unidade, dizer que não tem. E se o contribuinte não trouxe o comprovante da reclusão voluntária, que era a obrigação dele trazer, aliás, a informação, até porque seria importante para ele, se bem que nesse caso a gente não está falando de comprovação de pagamento, a gente está falando para trazer uma tela específica do CIP, não é isso? E essa questão aí, antes que alguém se insurja, isso é matéria de ordem pública, viu? O Márcio está trazendo aí, porque a matéria é uma exigência legal que deveria estar suprida nos autos, ou de forma positiva ou negativa, e ele está trazendo exatamente pelo efeito translativo do recurso. Instrua os autos com a tela do sistema de preço, até do CIPT. Eu vou colocar direto na resolução, sabe, no dispositivo, porque é só uma tela, né? Mas é o seguinte, tem telas do CIPT que vem que não diz se teve aptidão agrícola, né? Não sei se vocês já viram isso. Tem umas telas do CIPT que não vem. Então era bom dizer isso, que se eles vão só pegar uma tela e colocar, instrua os autos com a tela do sistema de preço da terra, CIPT, informando se não, peraí, Dena, a gente não pode dizer isso, porque... Tem que trazer aquele usou. Exatamente. Se não tem, não tem. Exatamente. É porque ele fez regularmente. É isso que a gente quer saber. Entendi, a tela do CIPT é que faz alusão à notificação de lançamento. Exato. Senão você vai estar induzindo a consertar o que ele fez. Quando ele consulta a tela que ele menciona, aparece o registro que a tela foi consultada lá atrás, no período que ele fez. Em 2 mil que nós vamos julgar à tarde, foi baixado em diligência exatamente por isso. E na diligência aparece a data da consulta feita lá atrás, quando foi feito o lançamento. Entendeu? Ele não pode juntar uma nova tela agora. É o texto padrão. Apresentar a tela CIPT mencionada na decisão e no lançamento. Assim é meu dispositivo, Rafael, nesse sentido. Que faz alusão à notificação de lançamento. Isso. Aqui é quem vai decidir se ela é suficiente ou não. Coloquei assim, converter em julgamento, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem, lá da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, instrua os autos com a tela do sistema de preço da terra, entre parênteses CIPT, nos termos do voto que segue na resolução. Ótimo, o Márcio vai fazer. Tá, isso aí, melhor. Essa questão essa linha que prevalece na nossa turma, que se o CIP não tiver, o lançamento é nulo, inclusive é interessante a gente ver que essas informações são alimentadas pelo sistema da Receita do CIP, ela depende de convênio, tá? Convênio com os entes federativos. E quem já trabalhou na Receita com essa parte de convênio sabe que o convênio não é tão simples de você fazer, porque não só tem questões técnicas, como tem também questões políticas. Nem sempre há interesse de formar esse convênio, até porque são poucos municípios que têm esse convênio. Então, assim, às vezes a informação não está na Receita, não é por inércia nem falha da Secretaria da Receita Federal. Tem outros contornos que precisam ser considerados também, sabe? Porque eu já vi vários julgamentos, na nossa turma tem essa tese: se não tem o aptidão agrícola, o lançamento está perdido. Mas isso não é simplesmente o entendimento da nossa turma, isso é o que está na lei. Você for lá no artigo, lá na lei 9393, que remete lá a outra lei 86, alguma coisa, expresso que são esses os requisitos que têm que ser observados. Não é um entendimento nosso, é um entendimento nosso fundamentado na lei. Não, perfeito, Renata, perfeito, você está correta, mas essa informação tem que ser alimentada por quem? Pelos entes federativos. Pela Secretaria de Agricultura do Estado ou do município, sim. Se o ente federativo não tem interesse em firmar convênio com a Receita Federal, a Receita Federal vai obter essa informação. Mas aí não é o contribuinte que pode pagar por isso, certo?
Colegas, já deu horário. Eu só queria saber, alguém tem alguma intempestividade? Alguma coisa assim que é? Não? Fala. Ana. Fala, Ana. Não, intempestividade não, mas eu tenho outro de conversão em diligência. Qual que em relação à decadência. Qual que é? É o 98. 98? Colegas, se vocês concordarem, a gente faz o 98 e aí vai almoçar, pode ser? Pode. A gente retorna um pouquinho depois das duas. Aquele teu é meio demorado, né? Aquele teu lá, então pode ser que se estenda, né? Então vamos fazer o 98 da Ana. Pode então já iniciar a leitura do relatório e voto, né? Tá. É o recurso voluntário em fase de acórdão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído em 9 de agosto de 2010, consignado na notificação de lançamento número tal, originada a partir do procedimento de malha fiscal do ITR do exercício 2005. O lançamento foi realizado porque o recorrente não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente e também deixou de comprovar, por meio de laudo de avaliação, o valor da terra nua declarada. O VTN declarado foi alterado, tendo por base as informações constantes do CIPT. A autoridade lançadora concluiu pela manutenção parcial da impugnação com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, o que resultou na retificação do imposto suplementar. Cientificado do novo lançamento, o contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente pela DRJ. O contribuinte foi cientificado a decisão e apresentou recurso voluntário em 15 de janeiro de 2014, sustentando preliminarmente que o mesmo imóvel recebeu tratamento diferente no lançamento relativo ao ano 2007. O laudo técnico apresentado confirma as áreas declaradas a título de APP e ARL. O ITR deve ser calculado com base no VTN apresentado no laudo. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Decadência. O contribuinte não alegou a decadência, eu estou alegando de ofício por ser matéria de ordem pública. O caso é igualzinho aos que a gente julgou hoje, que não tem nenhum comprovante de pagamento. Então, o ITR foi lançado em procedimento de malha fiscal, com a denominação de lançamento suplementar, o que, para mim, evidencia o recolhimento antecipado de tributo e aplicação dos 150 do CTN. Mas, se a turma mantiver o entendimento, eu acolho a alegação da turma para que a gente converta o julgamento em diligência. É como voto. Vamos então iniciar a votação, daí se o Francisco concordar em fazer diligência, daí ele propõe uma diligência. Francisco, como você vota? Diligência, né? Então, vamos fazer a diligência então, Ana, já que você concorda com a diligência. Aí fica por... Alguém diverge da diligência? Não, né? Ninguém diverge, né? Então ficou assim, o item 98. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem preste as informações solicitadas nos termos do voto segue na resolução. Aquele texto padrão. Aqui sim consciência ao contribuinte, porque de repente a unidade diz que não tem pagamento e de repente ele tem uma guia de recolhimento, né? Então é bom cientificar o contribuinte. E esse aqui é paradigma para o item 99. Então, fazendo esse dano, já fizemos mais dois. Então tá, colegas. Acho que agora a gente pode almoçar, né? Devem estar cansados. Então tá. Rafael, então você pode encerrar a gravação. Eu vou encerrar a gravação aqui também.